Olá, que Deus abençoe a todos grandemente. Nós estamos aqui no altar do nosso Santuário da Família de Deus, em Lisboa. E vamos agora dar continuidade ao assunto que temos tratado essa semana. Nós temos falado sobre o chamado de Isaías, profeta Isaías, quando ele foi separado por Deus para ser um mensageiro dele. Inclusive, Isaías recebeu uma unção muito especial. Ele recebeu de todos os profetas, ele é um dos principais. E é chamado também de profeta messiânico, é conhecido como profeta messiânico, porque ele fez várias referências ao Senhor Jesus. Ele falou desde o nascimento de Jesus, ele profetizou, ele anunciou como seria o nascimento de uma virgem, ele falou sobre a crucificação, sobre o sofrimento do Senhor Jesus, sobre o reinado dele, sobre a vinda dele, sobre o julgamento final. Isaías realmente falou de assuntos muito profundos. Tanto é que o próprio Senhor Jesus fez referências várias vezes àquilo que Isaías havia escrito. Você pode observar nos evangelhos que o próprio Jesus disse, como falou o profeta Isaías. Então você verifica que este homem, Isaías, realmente recebeu uma autoridade, recebeu uma missão muito especial. Deus revelou para ele coisas muito profundas. Agora, veja só, vamos retornar antes de quem era esse homem. Um homem que se tornou um profeta tão especial, tão importante nas mãos de Deus. Mas quem era esse homem antes? Ele próprio, nós comentamos isso na transmissão de ontem, ele próprio, quando viu a revelação da glória de Deus, em que ele estava sentado no trono, um sublime trono, alto e grande, sublime trono, e os serafins que estavam à sua volta e que diziam, Santo, Santo é o Senhor, diante daquela imagem tão magnífica, a glória de Deus, Isaías viu a sua insignificância. Claro, qualquer um de nós que nos colocamos diante de Deus, nós nos sentimos como um grãozinho de areia, um pozinho da terra diante da imensidão da glória dele. Isaías, óbvio, viu ali naquele momento a sua iniquidade. Ele próprio disse, eu sou um homem de lábios impuros, que está escrito no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Interessante que os olhos de Isaías estavam acostumados a ver o Rei. Ele sempre via os reis, mas os reis aqui deste mundo. Inclusive ele próprio era conselheiro do rei Uzias. Entretanto, agora ele não estava a ver um rei, um homem, mas o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Ele não estava diante do trono do rei Uzias, como ele costumava, às vezes, a frequentar aquele ambiente em que ele dava conselhos. Não, ele estava agora diante do Deus Conselheiro. O Espírito Santo, conforme está escrito, dentre os seus atributos, ele é o conselheiro. Quer dizer, ele orienta, ele mostra como temos que agir, como temos que proceder. Isso é magnífico, é maravilhoso. Então, Isaías, naquele instante, viu a sua pequenez e, ao mesmo tempo, os seus pecados. Eu sou um homem de lábios impuros. Quer dizer, que condição eu tenho de ver tamanha glória, tamanha majestade. Mas olha só que coisa tão interessante. No versículo 6 fala, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isso aqui é a primeira coisa que acontece com aquela pessoa que se aproxima de Deus. Claro que Deus, por ser santo, não poderá habitar numa pessoa que está vivendo o pecado, na iniquidade. Claro que não. Mas primeiro,
ele faz a purificação. Se você vai habitar numa casa, a primeira coisa que você faz é limpar toda essa casa. Você não leva a sua família para uma casa suja, um ambiente sujo, mas você procura limpar. Assim acontece em relação a Deus. Ele primeiro nos limpa, nos purifica. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado para isso, para limpar a nossa alma, para purificar o santuário, para torná-lo santo. Porque Deus é santo e não pode habitar no coração sujo. Então ele lava esse coração, ele remove as iniquidades, ele tira toda a sujeira. Ou seja, o perdão vem, a purificação por meio do sangue do nosso Senhor Jesus. Ele fez isso com o profeta, ele tirou a iniquidade, ele purificou os lábios do profeta, ele perdoou os pecados do profeta, para que ele pudesse chegar para a nação, para o povo de Judá e também o povo de Israel, e levasse essa mensagem. As pessoas estavam perdidas, estavam mergulhadas nos seus pecados, elas precisavam ouvir a palavra de arrependimento, de exortação. A nação tinha que se voltar para Deus, a começar do próprio rei. Isaías tinha essa missão. Seria uma missão muito difícil, como foi muito difícil. Ele teria que contrariar aqueles que não queriam se enquadrar à vontade de Deus. Quando você fala aquilo que contraria as pessoas, elas não vão gostar de si, elas vão te rejeitar. Mas a principal característica, eu já falei isso aqui, de quem serve a Deus, de quem tem um compromisso com Ele, é falar o que Ele quer que seja falado e não o que as pessoas querem ouvir. O profeta tinha que ter essa postura, ele tinha que ser um homem firme, ele tinha que chegar para a nação, se tivesse que falar uma palavra que ia contrariar o rei ou o povo, ele teria primeiro que considerar aquele que lhe enviou, que é Deus. Então ele tinha que falar, ainda que isso aborrecesse a muitos. Por isso Deus nos dá o Espírito Santo. Agora, uma coisa muito interessante é que a brasa tocou os lábios do profeta e Deus o separou, Deus o consagrou. Diz assim, depois disso, quer dizer, depois que foi tirado da iniquidade, depois que ele foi consagrado, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, aquele homem que outrora estava tremendo de medo por ter visto a glória de Deus, depois que teve os seus lábios purificados, a sua iniquidade perdoada, esse homem se colocou à disposição. Ele ouviu a voz de Deus, a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem levará a mensagem? Quem pregará para essa nação? Quem levará a mensagem de exortação para este povo? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quer dizer, Deus procurava uma pessoa e o profeta se apresentou. E amanhã eu vou falar com mais profundidade sobre esse eis-me aqui. Mas, assim como naquela época ele procurava pessoas, Isaías se apresentou, muito mais nos dias de hoje, Deus tem procurado homens e mulheres que têm uma disposição de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O mundo carece da palavra de Deus. É como o profeta Amós havia falado, o mundo tem fome, mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Essa é a maior fome que atinge a humanidade. Aí uma estimativa de cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome, mas a fome do pão. Entretanto, eu digo a você com toda certeza, a fome da palavra de Deus não é apenas de 1 bilhão de pessoas, mas de bilhões de pessoas neste mundo, que estão por aí perdidas. E é necessário que alguém se apresente, que alguém diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, talvez você diga assim, mas, ô bispo, Deus vai também consagrar os meus lábios com essa brasa, para que eu possa falar dele? Olha, essa brasa viva é o próprio Espírito Santo. Ele é o fogo abrasador. O Espírito Santo, quando vem sobre uma pessoa, ele capacita. Mas é claro, ele vem quando aquela pessoa foi purificada. Primeiro tem que haver o arrependimento. Muitas pessoas
não receberam o Espírito Santo porque não se arrependeram ainda dos seus pecados, não se purificaram. Por isso que é preciso limpar o coração, entregar toda a vida no altar de Deus. Aí sim, havendo essa entrega, o Espírito Santo será derramado. Você receberá a unção, porque quando vem o Espírito Santo, nós somos consagrados. Você sabia disso? A maior glória que existe é a glória de ter o Espírito Santo dentro de nós. Agora, eu vou falar uma coisa com vocês. De certa forma, nós somos mais privilegiados do que o profeta Isaías. Mas como assim? Mais privilegiados? Sim, porque Isaías viu Deus no trono, maravilhoso. Viu toda a glória de Deus. Mas ele não recebeu o Espírito Santo dentro dele, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Ele tinha unção de Deus para pregar e tudo mais. Nós não temos visto essa glória com os nossos olhos físicos. Mas quando recebemos o Espírito Santo, essa glória passou a estar dentro de nós. Então, aquela glória que Isaías via, aquele trono, e aquele que estava sentado no trono, que Isaías viu, está dentro de cada um de nós. Nós que temos o Espírito Santo. Isso não é maravilhoso? Imagina você ter o trono de Deus no seu coração. Imagina você ser habitado por esse Deus, pelo o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Você já imaginou o que é ter Deus dentro de si? O céu passa a estar dentro de você, o trono de Deus passa a estar dentro de você. Ah, isso é muito maravilhoso. Eu queria ter palavras para poder falar melhor com você sobre o que isso representa, mas as palavras que eu tenho, eu creio que não são suficientes, mas que Deus mostre isso para si. Nós falaremos mais sobre essa glória na transmissão de amanhã. Eu conto com todos vocês aqui, essa mensagem tanto pelo Instagram, tanto pelo Facebook, como também pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês, esteja pronto para atender ao chamado de Deus que diz: a quem enviarei? Quem há de por nós? O Espírito Santo quer vir sobre você. Prepare-se, o dia de Pentecostes está a se aproximar. Domingo, dia 24. Deus abençoe a todos.